As acadêmicas de Direito da Faculdade Multivix de Cariacica, através da disciplina Prática de Extensão Interdisciplinar, desenvolveram uma pesquisa onde o tema ofertado pela orientadora foi a prática de crimes a partir das redes sociais. Temos como integrantes Júlia Prete Maciel Nunes Reis, Carla Oliveira Rodrigues Catrinck, Kézia Silvério Bernardo Chuamba, Thaís Marcarini Batista. E como orientadora, a professora Laura Pimenta Krause. Índice de referência: tem introdução, análise de dados, os crimes, experiência e considerações finais. Introdução. Na introdução, a gente fez todo um estudo acerca do tema, a prática dos crimes a partir das redes sociais, e decidimos trabalhar esse tema dentro de direito penal. Né? Foi sugerido o direito penal, direito civil, processo penal, porém, em reunião, as acadêmicas decidiram trabalhar esse tema dentro do direito penal. Então, nosso tema ficou direito penal, a prática dos crimes a partir das redes sociais. No contexto, a gente tem dois quesitos: o problema e o objetivo. Qual o problema que nós temos em relação a esse tema? A falta de conhecimento desse tipo de crime muitas vezes faz com que as pessoas não denunciem tal feito e, consequentemente, os crimes não são punidos, o que acarreta mais vítimas, né? Quando a pessoa não tem noção do que é o crime virtual, ela deixa de denunciar. E aí vem a impunidade e os criminosos, eles praticam mais e mais esse crime. E por conta desse problema, o nosso objetivo com essa pesquisa foi aplicar informações efetivas para que a gente conseguisse reduzir a falta de conhecimento real dos cidadãos em relação à prática dos crimes a partir das redes sociais. Porque quando a gente informa, o cidadão ele tem condição de saber o que é do que fazer, né? Se acontecer isso com ele. Nossa metodologia. Com esse estudo, a gente decidiu usar questionário e panfletagem, né? Na panfletagem, a gente decidiu panfletar para a gente orientar em relação ao tema e abordar realmente as pessoas cara a cara para poder falar sobre o tema e explicar o que ela faz, né? E aí a gente utilizou o formulário que a gente fez de perguntas, a gente fez pelo Google Forms, e encaminhamos o link para as pessoas, para os grupos, através do WhatsApp, e a panfletagem nós realizamos na comunidade local, no centro de Campo Grande, Cariacica, na Multivix e no bairro Vera Cruz, também aqui em Campo Grande. O nosso questionário do Google Forms, ele ficou com essa cara. Onde a gente se apresenta e dá mais credibilidade para quem vai responder. No questionário, nós colocamos as seguintes perguntas: já ouviu falar em crimes cometidos nas redes sociais? Você sabia que existe uma legislação específica para crimes virtuais? Sabe como e onde denunciar crimes virtuais? Você já presenciou ou ouviu dizer sobre brigas nas redes sociais onde houvessem xingamentos e ofensas? Você já ouviu dizer ou conhece sobre crime de stalking? Você já sofreu ou conhece alguém que tenha sofrido roubo relacionado a dados financeiros ou pagamentos de cartões? Você sabia que existem práticas de bullying virtual? Você sabia que existem práticas de estupro virtual? Você verifica antes se o link que está acessando é seguro? Você pesquisa sobre os aplicativos antes de baixá-los? Ofertamos todas essas perguntas através do questionário no Google Forms. E aí abaixo tem o link.
Na panfletagem, a gente tirou algumas fotos, a gente tem alguns registros, ali em Campo Grande, e em copiadoras, dentro da faculdade, na rua mesmo, dentro de lojas, né? Essa foi a nossa abordagem em relação à panfletagem. E o nosso panfleto ficou desse jeito, onde a gente fala os tipos de crimes virtuais, o que é um crime virtual, onde denunciar, né? E nos apresentamos como alunos da Faculdade de Direito, a Multivix, aqui em Cariacica. Vamos à análise de dados. Aqui a gente vai analisar pergunta a pergunta do questionário através do Google Forms. Na pergunta, já ouviu falar em crimes cometidos nas redes sociais? Nós tivemos 100% de pessoas, o nosso universo foi de 60 pessoas, tá? 60 pessoas responderam o nosso questionário. E aí, nessa primeira pergunta, 100% das pessoas já ouviram falar de alguma forma sobre os crimes cometidos nas redes sociais. E a segunda pergunta, a gente tem: você sabia que existe uma legislação específica para crimes virtuais? No nosso universo de 60 pessoas, 71,7 pessoas disseram que sim, mas 28,3% disseram que não. Então, de todas as pessoas que conhecem os crimes, né, do nosso universo, que responderam que já ouviram falar do crime, 28% não sabe que existe uma legislação para tratar sobre isso. Seguindo com essa nova pergunta, sabe como e onde denunciar crimes virtuais? Do nosso universo, 20% sabe. E 80% não sabe onde denunciar, não sabe o que fazer se sofrer esse tipo de crime. E aí a gente passa para outra pergunta, que é: você já presenciou ou ouviu dizer sobre brigas nas redes sociais onde houvesse xingamentos e ofensas? Interessante, né? 98% já presenciou ou já ouviu falar dessa questão. Isso é muito comum na rede social. Você já ouviu dizer ou conhece sobre o crime de stalking? No nosso universo de pesquisa, ficamos 50% para sim e 50% para não. Seguindo com a pergunta, com o questionário, você já sofreu ou conhece alguém que tenha sofrido roubos relacionados a dados financeiros ou pagamentos de cartões? Quando você faz uma compra, né, na internet e acaba sofrendo algum, algum problema em relação a isso. No nosso universo de pessoas, de respostas, a gente teve quase 80% de pessoas que ou conhecem ou já sofreram efetivamente esse tipo de crime. E é bem grande esse percentual. Aí, seguindo com a nova pergunta, você sabia que existem práticas de bullying virtual? A gente está acostumado a ver bullying, né, na escola, nas ruas, no trabalho, presencial, né? Só que temos também ele virtual. E mais de 90% do nosso universo de respostas sabem que existem essa prática, né, de bullying virtual. E aí, seguindo, perguntamos também se sabia que existe práticas de estupro virtual. E aqui é interessante que 55% das pessoas não sabiam que existe esse crime tão sério na internet. Seguindo com as perguntas, a gente perguntou: você verifica antes se o link que está acessando é seguro? Quando você entra na internet, você verifica se o link que você está entrando para fazer uma compra, para fazer uma pesquisa, se ele é seguro? E aí chamou a atenção que, apesar das pessoas utilizarem a internet para fazer compra, para fazer pesquisa, para utilizar mesmo seus dados,
mais de 31% não verificam se o link é seguro. Então a gente tem uma margem muito grande para que as pessoas que gostam de cometer esse crime possam cometer, né, porque só 68% do nosso universo verificam antes se o acesso é seguro. Seguindo, a nossa próxima pergunta é: você pesquisa sobre os aplicativos antes de baixá-los? Porque hoje, nessa vida onde o celular, né, é nosso membro do corpo, a gente tem muito aplicativo. E aí essa pergunta ficou bem equilibrada, porque 51,7% pesquisa sobre os aplicativos e 48% não pesquisam, simplesmente vão lá e baixam. E o que pode acontecer pode ser uma porta, né, de muitos crimes virtuais aí. Então, finalizando a nossa análise, agora a gente vai para os crimes. A gente vai efetivamente falar sobre alguns crimes, né, que acontecem. Crimes virtuais são aqueles crimes realizados em ambientes virtuais mais comuns nas redes sociais. A lei brasileira trata como crimes virtuais aquelas ações criminosas que geram algum tipo de dano à pessoa ou ao seu patrimônio através de aparelhos eletrônicos. E aí, vamos a um crime bem conhecido, que é a calúnia, que é mentir sobre alguém ter cometido um crime. Um exemplo: dizer que uma pessoa furtou o dinheiro de sua carteira sem ter realmente certeza de que foi ele, né? E esse crime está no artigo 138 do Código Penal. E ele, além de acontecer de forma presencial, ele acontece muito na esfera virtual. Difamação: desacreditar publicamente, fazer perder ou perder a boa fama ou a reputação. Um exemplo: falar que o funcionário de um comércio trabalha bêbado, né? Esse crime está no artigo 139 do Código Penal. Injúria é quando ocorre ofensa à honra e à dignidade de alguém. Um exemplo: xingamentos. Isso é muito normal na, na rede social. E esse crime está no artigo 140 do Código Penal. Ameaça: dizer que vai agredir alguém. Por exemplo, alguém vai através da rede social e ameaça: vou te matar, vou te pegar na saída, essas questões. E esse crime, ele está no artigo 147 do Código Penal. Invasão de dispositivo informático. É invadir um dispositivo informático de uso alheio, conectado ou não à rede de computadores, com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do usuário do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. Esse crime, acabei de ler o caput do artigo 154-A do Código Penal, e ele tem alguns incisos, alguns parágrafos, quando alguém de forma sem autorização mesmo, pega o meu celular e invade ou através da internet ou não, ele entra no meu computador, né? Isso acontece com muita frequência, que os hackers, né, costumam fazer isso com muita facilidade. Furto com abuso de confiança mediante fraude ou destreza. Fraude bancária, por exemplo, por meio da internet banking. Ele está no artigo 155 do Código Penal. Falsificação de cartão de crédito ou débito. Aqui, ele está específico no artigo
298, que é falsificar no todo ou em parte documento particular ou alterar documento particular verdadeiro. Estupro, constranger alguém com uma chantagem por hacking de computação ou ameaça qualquer, até por uma webcam como refém, por exemplo, e satisfazer a lascívia por videoconferência, por meio da prática de ato libidinoso diverso de conjunção carnal. Aqui, esse crime está expresso no artigo 213, né? Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. E ele serve também para rede social. Quando você constrange alguém através da rede social e muitas vezes ocorre o hacking, ele consegue acessar seu computador e te ameaçar a fazer essas coisas com ele. E temos o stalking, que na prática, o crime de stalking digital se dá quando a tentativa de contatos é exagerada. O autor passa a ligar repetidas vezes, envia inúmeras mensagens, faz inúmeros comentários nas redes sociais, cria perfil falso para driblar eventuais bloqueios. E esse crime ele está expresso no artigo 147-A. E ele acontece muito. Tem muitas. Por isso tem até o jargão, né, entre os jovens. Ah, tá me stalkeando. Fulano tá me stalkeando. Pois é, inclusive isso é crime. E aí, nós falamos de alguns crimes, a gente passa para a parte de onde denunciar. Muitas pessoas não sabem onde denunciar. Então, a gente informou para as pessoas que tivemos contato que para denunciar esse tipo de crime, a gente tem duas formas. Para crime de pornografia infantil, discurso de ódio e apologia ao nazismo, as denúncias podem ser feitas pelo site da Safernet, né? E uma outra opção mais viável e comum, que é de acesso a todos, é realizar um boletim de ocorrência em alguma delegacia mais próxima da sua casa. Qual foi a nossa experiência com esse trabalho? A gente teve a oportunidade de refletir, de estudar, de pesquisar muito sobre esse tema. E aí, após a pesquisa, a gente foi para o campo fazer a panfletagem e foi muito, muito bom para a gente entender como que esse assunto ainda é pouco conhecido, né? É, os crimes, quais são os crimes? Muitas pessoas sabem que existem crimes de crime em rede social, mas boa parte delas não sabe como fazer, quais são os crimes, e essa experiência que a gente teve foi muito importante para o nosso crescimento. Agora, indo para as considerações finais. Por meio desse trabalho acadêmico de campo, aprendemos e passamos adiante reflexões importantes acerca do tema de crimes virtuais. Percebemos a falta de informação que está presente na sociedade acerca do tema e ficamos satisfeitas de poder levar o nosso conhecimento jurídico adiante para o máximo de pessoas que conseguimos, seja por meio online e presencialmente mesmo. E a gente ficou muito contente com a oportunidade de trabalhar presencialmente com a sociedade, porque a gente ainda não havia ainda trabalhado cara a cara com eles, né? Por conta dos casos epidêmicos. E agora em queda a gente conseguiu conversar, dialogar, explicar para as pessoas, né? E a gente acredita que nosso trabalho foi realizado de forma coerente, onde a gente pode passar as informações e responder muitas perguntas diretamente, ou mesmo através de uma tela, onde a comunicação se tornou um pouco mais fria, né? Ela é direta, mas se tornou um pouco mais fria e limitando o conhecimento de alguns caracteres. Nós tivemos
muita gratificação em conversar com as pessoas. Foi muito interessante todo esse trabalho, desde o início, onde a gente sentou e escolheu o tema, até o final, né, aonde a gente, realizou cada análise de dados, cada panfleto, cada contato com a pessoa. Então a gente é muito grato realmente em poder ter feito esse trabalho e ter contribuído com a sociedade. Gratidão a todos. Ficamos por aqui.